vaca para fazer a limpeza, a mãe do bezerro. Ah, mas por que uma vaca vermelha? Essa pergunta também consta do Talmud, de modo que um pagão, um não israelita, chega com um sábio, Rabi Yohanan ben Zakkai, e pergunta para ele, por que vocês fazem essa cerimônia com a vaca vermelha? O que tem de tão importante na vaca vermelha? Aí esse sábio responde, quando vocês, e fala se referindo ao pagão, quando vocês têm alguém que está com um espírito ruim sobre si, o que é que vocês fazem? Ah, a gente joga ervas, isso ok, manda sair aquele espírito ruim, assim a pessoa fica boa. Aí eu sabe, nós também fazemos a mesma coisa. E a gente faz isso com a vaca vermelha. O pagão ficou feliz e foi embora. Aí, os discípulos do Rabi Yohanan ben Zakkai disseram para ele, mestre, para o pagão, tá bom, sua resposta leve foi boa. Mas e para nós? Qual é a verdade da vaca vermelha? O porquê da vaca vermelha? Então, aqui vem a resposta do sábio. Logicamente, uma vaca vermelha é difícil você encontrar toda uma situação que ela tem que ser, não pode ter trabalhado no campo, não pode ter sido montada por ninguém, coisas assim. Aí é uma vaca específica para isso. Então ele disse, essa mitzvah de procurar a vaca vermelha, de ter uma vaca vermelha, todo esse processo de mitzvah, é isso que faz a purificação. Se você obedecer fielmente a mitzvah do Eterno, é isso que está trazendo aqui a purificação. Então a gente vê que não está na natureza uma coisa ser pura ou impura. Está sim no que o Eterno diz. Faz dessa maneira, ou então faz daquela outra maneira. Tem uma outra história também, o Talmud conta, a respeito de um pagão, chamado Dama Ben-Netiná. Ele morava em Ashkelon, onde hoje é uma cidade ao sul lá de Israel. E a família dele, eles tinham umas pedras preciosas. E os sábios foram lá para comprar essas pedras preciosas, que poderia compor aquele peitoral do sumo sacerdote. Aí ele disse, deu o valor lá, tudo mais, acertado. Espera que eu vou buscar. Ele foi buscar, o pai dele estava dormindo e estava com as pedras embaixo da cabeça dele. Aí esse pagão chegou e voltou e disse, olha, eu não posso vender para vocês, meu pai está dormindo lá. Aí eles pensaram, os sábios, que ele queria aumentar o preço, aumentaram o preço. Disse, não, não é por isso. Eu não vou acordar meu pai. Meu pai está dormindo. E assim ficou tudo mais, então os sábios foram embora. O que aconteceu? Este pagão, depois de um ano, ele foi abençoado e no pasto dele, na questão dele, nasceu uma vaca vermelha. Nasceu uma vaca vermelha, totalmente vermelha. E os sábios souberam. E vamos lá comprar. Ele provavelmente vai querer cobrar um preço exorbitante. Foram lá. Quando chegaram lá, o pagão se lembrou e disse para ele, eu poderia de fato cobrar de vocês aqui um preço exorbitante, então a procura que vocês têm. Tá? Mas em honra ao meu pai, vou cobrar aquele mesmo valor que vocês me ofereceram quando da compra daquelas pedras preciosas, pelo primeiro preço. Eu não vendi porque meu pai estava dormindo. Então, assim, ele vendeu honestamente a vaca vermelha dele pelo mesmo preço, e que demonstra, então, que nem tudo que é feito por outros povos é de uma maneira negativa. A honra, o respeito, a honestidade, a idoneidade, tudo isso deve ser para todos. Não importa a crença que você tenha.
Tem que ter isso como um parâmetro realmente de vida. Então, esse é o ensino que o Talmud traz, demonstrando aqui a devoção que esse pagão tinha pelo pai dele. Isso representa o nível que a gente deve ter também pelos nossos próprios pais. Então, essa é a história que a gente tem mais ou menos da vaca vermelha. Ela viria purificar os impuros. Então, era jogado na água, as cinzas dela numa água, e essa água era aspergida sobre aquele que estava impuro. E aquela pessoa que estava aspergindo, ela ficava impura até a tarde. Até a tarde. Bom, em seguida nós temos, então, justamente a morte de Miriam, quando Miriam já estávamos no 40º ano. Então, da Perachá da semana passada, que era o segundo ano, e a Perachá dessa semana, já estamos no 40º ano. Como Deus disse, Deus ia se afastar do povo. Então, a gente passou os 38 anos praticamente com a ausência do Eterno entre nós. Bom, então, na morte de Miriam, eis que falta água para o povo. Ou seja, dá a entender, então, que o povo tinha água pelos méritos de Miriam. Falta água para o povo vai e reclama perante Moshe e Aharon. Moshe e Aharon vão até a tenda da assinação, ou Remoed, como esperar uma resposta do Eterno. E o Eterno manda a eles, então, que Moshe tomasse suas mãos o seu cajado e que eles fossem e falassem perante a rocha, e a rocha ia jorrar água para o povo. Moshe vai, deve ter falado, e bateu na rocha 2 vezes. E a rocha, de fato, jorrou muita água para o povo e para todos os seus rebanhos. Em seguida, Deus reclama perante Moshe e Aharon, por que eles não santificaram o nome do Eterno perante toda aquela congregação, e que, portanto, eles, por isso, não entrariam na terra prometida, na terra de Israel. Bom, então, a gente já sabe, a maioria que já entende a explicação do porquê que aconteceu isso, porque Moshe, em vez de falar somente a rocha, ele chegou e bateu na rocha 2 vezes. Bom, então aqui a gente tem algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: por que Moshe não deveria bater na rocha? Ah, porque o Eterno não falou. Tá certo. Mas, no entanto, o Eterno diz para ele: leva o teu cajado. Leva o teu cajado. E lá em Êxodos, a gente tem justamente uma história semelhante a essa da sede do povo. E o que Deus diz a Moshe? Vai e bate na rocha. Vai e bate na rocha. Então, Moshe entendeu. Se ele vai bater na rocha naquela ocasião, por que não bater agora? Não bater agora. Então, essa é uma pergunta. Outra, se fosse o pecado realmente de bater na rocha, por que o Aharon seria castigado? Só quem bateu na rocha foi o Moshe. Por que o Aharon também seria castigado? Então, aqui, alguns outros rabinos, outros sábios, dizem, não, o pecado de Moshe e Aharon não foi esse ter batido na rocha. Porque quando Deus disse para eles, toma teu cajado, vai atirar água realmente da rocha, o que Moshe e Aharon dizem antes de eles fazerem isso? Nós, assim, vocês não acreditam que nós vamos tirar água dessa rocha para vocês? Ah, então daqui está dizendo quem ia tirar água para eles? O Moshe e Aharon. Eles não colocaram aqui, o Eterno vai tirar água para vocês. Além de chamarem o povo, ó rebeldes, vocês não acreditam que ele vai tirar água dessa rocha para vocês? Então, aqui que foi justamente a questão da não santificação do nome do Eterno. E por isso, então, que tanto o Aharon como o Moshe não entraram na terra de Israel. Então, a gente tem aqui também, nesse mesmo 40º ano, que já era o final, a morte de Aharon. Aharon morreu mais ou menos no mês de Av, Tammuz e Av.
E 6 meses depois, a morte de Moshe. Ou seja, toda a história da Torá, dessa Perashá aqui até o final, são uns 6 meses. Que é quando se dá a morte de Moshe Rabbeinu também. Ou seja, enquanto o Aharon morreu com 123 anos, o Moshe morreu com 120 anos. E o Aharon era mais velho do que Moshe em 3 anos. Isso os outros versículos confirmam. Então, o pecado aqui não foi justamente de ter batido na rocha, como a gente ouve falar. Na verdade, foi do que eles falaram isso. Isso não ocasionou uma santificação do nome do Eterno perante o povo de Israel. Logo em seguida, uma outra revolta, o povo reclama contra Deus, contra Moshe. E aí, então, Deus ordena que as cobras abrasadoras mordessem o povo. Quem são as cobras abrasadoras? São cobras venenosas. Cobras venenosas. No hebraico, Nahash Saraf. Nahash Saraf, ou seja, uma cobra que queima. Aí o termo abrasadora. E aí, o que Deus disse para Moshe para curar esse povo que era mordido pelas cobras abrasadoras? Prepara uma cobra de cobre. No hebraico também a palavra é igual. Nehash, cobra. Nehoshet, é cobre. E bota numa haste e deixa ela levantada. Todo aquele que for mordido pela cobra abrasadora deve fitar o olho na cobra de cobre e vai se curar daquela mordida. Então, aqui também surgem várias perguntas. Como assim uma cobra de cobre, ela teria esse poder? De que maneira teria esse poder de fazer essa cura? Aqui a gente vai ver o seguinte. Como no relato, lá em Gênesis, a cobra era tida como a vilã da história, ela está mostrando, não, a cobra também tem suas vantagens. Mas também é um benefício para a humanidade. E aqui está, então, ela também pode curar. E, por incrível que pareça, a gente vê hoje vários remédios feitos pelo veneno de cobra. Então, de fato, tudo que tem na natureza, ela não é nem bom e nem ruim, de uma certa maneira. Vai depender do nosso uso. A gente pode usar isso para uma coisa boa, ou pode usar isso para uma coisa ruim. Então, quem define, quem tem esse discernimento de bom e mal, de grande e pequeno, de alto, baixo, tudo isso somos nós. Deus que deixou no nosso coração o sentido de entendimento. Daí que vem aquela árvore de conhecimento do bem e do mal. Saber discernir uma coisa da outra, uma coisa de um aroma bom e algo de um olor horrível. E só nós temos essa capacidade. Nenhum animal tem essa capacidade. Então, quando foi que nós nos tornamos realmente seres divinos? Quando a gente realmente recebeu essas características de ter esse discernimento de uma coisa e outra. De saber uma coisa que é boa, uma coisa que de fato é ruim. Uma coisa que é cheirosa, uma coisa que é mal cheirosa. Bem, então, dentro desse contexto de Nehash, Nehoshet, o povo foi salvo. Então, e assim se termina essa história de Nehash, Nehoshet. Quando é que te ouvi falar de novo dessa cobra de cobre? Quase 1000 anos depois, já na época do rei Ezequias. Ezequias, ele que queimou essa cobra de cobre, que ela tinha virado, infelizmente, um culto de idolatria, chamada de Nehushtan. Nehushtan seria como uma cobrona, mais ou menos assim em português. Então, a gente está vendo que toma muito cuidado com a questão do objeto de santidade.
Isso é uma coisa realmente muito tênue entre uma coisa certa e uma coisa errada. Exemplo, exemplo. A gente vai numa escola, por exemplo, eu tenho um Sefer Torá, que é uma coisa sagrada, não há dúvida. Mas eu devo pedir coisas para ele? Não, não. Da mesma maneira, eu vejo uma pessoa que é um sábio, pessoa que é um justo. Então, a partir de eu devo pedir coisas para ele? Também não. Então, essa questão tênue entre o objeto sagrado ou algo que tem uma santidade enorme, e fazer disso um culto, fazer disso uma idolatria, isso é um pecado gravíssimo. Então, por que a Torá, em geral, não esconde todos os erros dos nossos grandes sábios, nossos grandes heróis que a Torá relata? Para mostrar para nós que são seres humanos igual a gente. Está o pecado de Abraão, está o pecado de Isaac, está o pecado de Jacó, Moshe, de Aharon, do rei Davi, rei Salomão, entre outros e outros. Então, ninguém nesse texto é imaculado, usando esse termo que se conhece aqui pelo Brasil. Ninguém é imaculado. Não existe isso. Então, se a pessoa for imaculada, vai virar o quê? Objeto de adoração, lógico. Então, nossos heróis são pessoas daqui do nosso mundo. Elas, sim, tiveram suas histórias, relataram seus acontecimentos para que sirvam de lição para nós, mas elas não podem ser adoradas como realmente pessoas que possam levar nossos pedidos para o eterno. Ninguém deve pedir nada para outra pessoa para chegar ao eterno. Por esse motivo, quando você faz a sua amidá a oração de excelência. Como é que a gente faz essa oração? Você fica realmente em silêncio, em total silêncio, fica somente balbuciando umas palavras, ou seja, com os lábios mexendo, e você se dirige diretamente a Deus. O que a gente diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se está somente dizendo que esse mesmo Deus que eles serviam, é esse Deus que nós estamos servindo também. Mas não que estou usando o nome do Abraão, nem do Isaac, nem do Jacó, através deles eu consegui algo. Não devo fazer isso. Não devo fazer isso. Por esse motivo, qualquer um dos sábios, Ibishman Bar Yochai, Ibi Akiva, Ibi Meir, Rambam, Moshe Ben Maimon, entre outros e outros, eu devo mencioná-los como aqueles que nos deixaram ensinamentos de Torá para servir a Deus. Mas eu não posso utilizá-los como intermediários entre cada um de nós e o próprio Deus. Então, essa é a lição maior do judaísmo. Então, até o próprio Moshe está relatado os seus erros, como tiver essa perachá aqui, então, Moshe também era um ser humano. Moshe também era um ser humano. Da mesma maneira que vai ver no final, lá do livro de Devarim, sobre a morte de Moshe, e que ninguém sabe onde está seu túmulo, para que não virasse realmente um lugar de idolatria. Um lugar de idolatria. Então, essa é a lição. Devemos ter realmente um contato direto com Deus, cada um com o próprio Criador. Você vai numa sinagoga, acontece uma oração em conjunto, logicamente. Em geral, cada um vai lendo uma parte, não tem aqueles salmos, cada um lê um salmo, lê esse aqui, depois o outro lê outro ali, vai lendo. Depois tem o condutor das orações, que é o Hazan, ou o Shaliach Tzibur, como é chamado, vai conduzir orações. Mas quando chegar na Amidá, inclusive ele, todo mundo fica em silêncio. E aí cada um vai se dirigir a Deus diretamente.